Olá, estamos de volta, hein? Seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marcos Xavier, e vamos finalizar essa demonstração onde estamos utilizando Excel para criar uma folha de ponto básica, né? Onde o aluno vai aprender os cálculos, a lógica em cima deste tipo de estrutura, tá? Para finalizar aqui, a gente já montou, né, toda esta sequência de cálculos, e se você perdeu alguma das aulas, é só você voltar no nosso playlist, que você vai acompanhando passo a passo o raciocínio, as configurações, como é que a gente chegou nesta etapa final aqui, tá? Para nossa última demonstração deste exemplo, vamos calcular o total de horas extras e o total final, tá? Horas extras, ela está calculada aqui, né? Então a gente tem lá um cenário fictício, onde o colaborador trabalhou alguns dias e em alguns dias ele passou da carga horária estipulada. Então aqui, ó, no nosso registro, no nosso controle, a gente tem aqui a identificação que este funcionário deve trabalhar 8 horas diárias. O que passou das 8 horas, ele vai cair no banco de horas ou horas extras. Então veja que nós temos aqui, nesta coluna, alguns valores positivos, ou seja, momentos em que ele ultrapassou as 8 horas, e alguns registros negativos, aonde esse colaborador trabalhou menos que as 8 horas solicitadas, tá? E aí que tem um detalhe importante, para a gente poder efetuar o cálculo, esses valores negativos aqui, se a gente deixar ele desse jeito, ele vai atrapalhar. Então o que nós vamos fazer? Vamos efetuar uma pequena manobra, só relembrando, né, como é que foi calculado isso aqui, né? Então, para você calcular o total de horas, você pega a quantidade de horas trabalhadas naquele dia, né, e você subtrai por 8. Então, se esse valor for a mais, ele registra esse excedente, se for a menos, ele fica negativo. E é justamente esse detalhe, né? Pro nosso cálculo não exibir um resultado incorreto, esse negativo ele tem que ser transformado em zero. Então, para fazer isso, o cálculo já está aqui. No começo, ó, vou clicar aqui no começo, vamos acionar a nossa função C. A função C é uma função de lógica que vai efetuar esse ajuste. Então, se esse total de horas aqui for menor que o total de horas combinadas, que seriam 8 aqui, ponto e vírgula, o que vai acontecer? Ele vai exibir um número zero, ou seja, 0 hora. Então não vai ter nenhum tipo de registro negativo, ponto e vírgula. Caso contrário, né, se esse registro for maior que 8 horas, aí ele efetua esse cálculo que já havia sido previamente montado, tá? Esta célula de referência, ela não pode ficar solta, né? Porque senão ela vai descer junto, na hora que eu começar a arrastar para baixo, ela vai descer junto e ele vai perder, o cálculo vai ficar incorreto. Então eu tenho que travar esta referência. Para travar ela, qual é a identificação dela? É o C, porque ela está na coluna C2. C2. Eu venho aqui na fórmula, procuro pelo C2, ó, ele já está aqui, clico no meio, entre o C e o 2. E eu pressiono no teclado a tecla F4. Pressiono F4 aqui, é o registro de travamento. Vou pressionar Enter, e agora sim, ó, clico no cálculo que foi configurado, arrasto para baixo, e veja que onde os valores estavam negativos, agora ele exibe justamente o valor zero. Ou seja, está negativo, não é para registrar negativo. Então com isso, ó, ele trabalhou 17, ele efetuou, no caso aqui, 17 horas extras. E aí vamos calcular então agora nesse espaço o total de horas extras que ele vai receber. Então para isso, sinal de igual, a gente vai clicar no total de horas extras acumulado no mês, vezes o quanto que ele ganha de hora extra, que é esse valor aqui, né, 34,09, vezes 24. Então com isso, vamos dar um Enter, tá lá. Então esse funcionário ele vai ganhar R$605 somente de horas extras. Que é claro, agora vamos totalizar com o que ele vai receber de horas trabalhadas normais. Então a gente vai colocar o sinal de igual, o quanto que ele vai receber de horas trabalhadas, mais o quanto que ele vai receber de horas extras. Então no final do mês, esse nosso funcionário aqui vai receber R$
R$ 442 e alguns centavos aí, tá certo? É claro que esse exemplo aqui é um exemplo fictício, aonde o objetivo é mostrar para o aluno, né, o raciocínio lógico, como é que ele tem que ter essa noção para construir uma planilha de controle de ponto de horas no Excel. Existem outras formas mais sofisticadas, mas a gente começa com esse exemplo um pouco mais simples, para o aluno já ter lá o traquejo do raciocínio. E é claro que posteriormente vamos apresentar formas mais automáticas que você pode utilizar no próprio Excel para criar sua folha de ponto, tá? Por enquanto é só isso, dê aquela praticada, tá? E caso tenha perdido, volte nos vídeos anteriores para ver como é que a gente começou toda essa saga, como é que a gente chegou nesse ponto daqui, tá? E é claro, vai acompanhando os vídeos que estão logo aqui em cima para você ir, para não se perder essa sequência. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção, a gente, claro, se encontra na próxima aula.